Seja muito bem-vindo ao podcast Finanças na Prática. E hoje, o nosso podcast aqui ele vai ser bem prático mesmo. Você vai poder fazer um exercício e enquanto você está ouvindo aqui, já vai pensando em muitas coisas, mas depois eu quero te convidar realmente a pegar papel, caneta e desenhar, porque agora tu vai fazer um exercício onde tu vai precisar desenhar para poder avançar na tua relação com o dinheiro e mudar os teus resultados financeiros, tá? E não só os teus, mas de muitas pessoas ao teu redor. E o que eu quero falar com você aqui hoje nesse episódio é falar sobre a tua árvore genealógica financeira. Esse é um exercício que a gente costuma fazer na infância, né, na escola, de poder entender a nossa árvore genealógica, bota lá o nosso nome do pai, da mãe, do vovó, bisavô, até onde tu consegue alcançar. Mas esse é um exercício que eu sempre gosto de trazer para dentro dos meus programas de mentoria, tanto em grupo quanto consultoria individual, enfim, porque existem mais respostas do que a gente imagina quando a gente para fazer esse tipo de exercício, quando a gente para olhar para trás, para olhar para quem veio antes de nós e para a influência que aqueles que vieram antes de nós trazem nas nossas vidas hoje. Então você não tem noção do quanto a dívida que você tem hoje, os problemas financeiros que você enfrenta hoje, na verdade são um reflexo de comportamental, até mesmo genético, que a gente vai falar sobre isso aqui, de quem veio antes de ti. E tem uma frase do Edmund Burke que fala assim: aqueles que não conhecem a história estão destinados a repeti-la. E eu acho muito interessante essa frase porque, realmente, se você não conhece a sua história, você não sabe a sua origem, você não sabe a história de quem veio antes, você sim está destinado a repetir essa história. Entende? A gente não consegue lutar contra um inimigo que a gente não conhece. A gente só vai conseguir lutar contra o inimigo se a gente conhecer ele. Então, quais são os inimigos financeiros da tua história, do teu contexto familiar? Se você não sabe, você não vai conseguir lutar contra, entende? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que aconteceu, um clique que veio para a vida do meu esposo, para a vida financeira do meu esposo, consequentemente a nossa, né, mas foi uma consciência que ele trouxe olhando para a família e para a vida dele, a partir de olhar para essa árvore genealógica, porque esse foi um exercício que nós fizemos. E, inclusive, quem nos orientou a fazer esse exercício da árvore genealógica do dinheiro... Na verdade, assim, ó, a árvore genealógica do dinheiro eu já fazia antes, mas até com enfoque espiritual foi o nosso pastor. E quando a gente começou a fazer esse estudo, o Thales, ele foi voltando a fita, né? Foi voltando para trás e tal, entendendo, conversando com os pais, com os avós já não estão mais aqui, mas conversou com os pais sobre esse contexto dos avós, enfim. E ele foi entender que ele percebeu várias coisas, mas uma das coisas que eu posso compartilhar aqui com vocês foi que a história dos avós, acho que são maternos, avós não, bisavós ou antes ainda, eles eram lá da Paraíba, isso, eram da Paraíba. E eles eram muito ricos lá. Eles tinham muitas terras, tinham muitas posses, tinham muitos bens, enfim. E era um momento onde São Paulo, naquela época, estava começando a expandir mais. E aí se ouvia falando aquilo, precisava de mão de obra, etc e tal. E eles saíram de São Paulo, venderam tudo, de São Paulo não, lá da Paraíba, para ir para São Paulo começar a vida. Só que nessa movimentação, eles não conseguiram recuperar aquilo que eles tinham. Eles venderam, perderam tudo e não recuperaram. E não era nem só questão de imóvel, era questão de um padrão que ele percebia de conquistar as coisas, ter na mão e perder. Conquistar as coisas, ter aquilo na mão e acabar se desfazendo no momento. Seja no momento de uma oportunidade ou seja no momento de uma crise. E aí, ele, quando começou a ver que tinha esse padrão em vários ali da linhagem da família dele, da parte da mãe, ele se deu conta que ele também estava repetindo esse padrão. Porque no momento em que a gente iniciou o nosso relacionamento, ele estava num momento financeiro que não estava legal, eu estava lá ajudando ele a organizar as coisas e tal, e aí naquela época ele tinha um carro, e ele vendeu esse carro, pegou o dinheiro do carro para quitar as dívidas que tinha, quitar as pendências e tal, e no fim não resolveu nada, né? Parecia que resolveu, mas não resolveu nada. Mas isso já tinha acontecido alguns anos antes, também em outra ocasião que ele tinha recebido um valor, mas que aquele dinheiro foi relativamente ali perdido, né? E aí ele disse que quando virou essa chavezinha dessa consciência de que existia um ciclo de perda, de vai, ganha, perde, ele viu, cara, isso não começou em mim. Eu tô repetindo uma coisa que já vem de tempo. Já vem, não é só daqui do ambiente da casa que eu cresci com os meus pais, já tem dos meus avós, já tem dos meus bisavós que já tinham esse padrão.
Esse foi um dos vários padrões que ele reconheceu. E lembra, né? A gente só consegue, se a gente não conhece a nossa história, a gente tá fadado a repetir. Então, porque ele conheceu essa história, ele começou a perceber e pôde ter uma decisão pra romper aquilo ali. E ele, inclusive, fez uma oração. Ele falou pra mim que orou e pediu pra Deus assim: Pai, não me deixa mais desfazer das coisas quando a situação apertar. Eu quero romper esse padrão. Eu não quero mais ter esse padrão de ficar me desfazendo de tudo. E aí houve um tempo onde a gente passou por uma situação financeira difícil e que a gente foi tentar, inclusive, quando menos percebeu, ele estava lá tentando vender algumas coisas, se desfazer de algumas coisas de patrimônio, e aí veio a consciência, ele falou, cara, não é para ir por esse caminho, eu vou resistir, eu vou segurar, a gente vai atrás de resolver de outro jeito, mas eu não vou retroceder, eu vou pegar, assim como tem um texto bíblico que fala sobre um campo de lentilha, que naquela época não valia muita coisa, mas que aquele homem, que eu esqueci, acho que é Samar, que ele se agarrou naquilo, assim, isso é tudo que eu tenho, mesmo que não tenha muito valor, mas eu vou me agarrar com isso aqui, eu vou defender isso aqui, sabe? E assim, o Thales, ele se posicionou e, de fato, ele não perdeu, a gente não perdeu. E assim, um ciclo é rompido, um ciclo de perda que veio das últimas gerações é rompido nele. Então, eu até já falei sobre isso num dos episódios aqui, né? Não começou em mim, mas acaba em mim. Então, inclusive, quando a gente olha para a ciência, eu tenho alguns dados aqui que eu anotei para vocês e eu vou só ler rapidamente, que fala sobre a epigenética. Que a epigenética é um campo de pesquisa que investiga como o nosso ambiente e os nossos hábitos podem ativar determinados genes que a gente tem e silenciar outros. E essa modificação epigenética pode ser transmitida de uma geração para a seguinte, o que significa que experiências, presta atenção, experiências e hábitos de vida podem ter um impacto não apenas na saúde de uma pessoa, mas também nas futuras gerações dessa pessoa. A gente não pode entrar no lugar de ficar assim, tá vendo, ó, eu tô nesse endividamento, a culpa é do meu bisavô, a culpa é do meu pai. Você precisa assumir a sua responsabilidade, o seu lugar de adulto, para entender que foi você que criou esse problema. Mas é interessante a gente olhar para a raiz, da onde que tá vindo. Eu posso ter manifestado esse problema na minha vida, mas será que isso já não é um ciclo, por exemplo, de perda de gerações? Será que já não é um ciclo de perda de escassez de gerações? Já não é um ciclo de escravidão de gerações? Será que não tem gerações na tua família, seja do teu pai, da tua mãe, de qual o caminho que veio, mas que está acostumada a fazer tudo na força do braço, a fazer tudo ser com muito sacrifício? Sabe, eu estava falando com uma cliente ontem ainda, e ela e o esposo estão numa situação muito apertada, assim, com uma das empresas deles, em uma que tá indo legal, outra que é algo que ele faz, assim, como um hobby, muito leve, que ele faz dinheiro com aquilo, mas ele não põe muita energia, e uma outra empresa que tá, assim, gastando todas as energias, caindo os cabelos e, assim, prejudicando a saúde emocional e da família, do casamento. E aí eu falei pra ela, quem sabe isso não é uma crença que tá aí instalada, e até agora falando aqui, né, desse ponto de vista da epigenética, é algo que está gravado, é um gene que já está ali, assim, ó, impresso em ti pelos hábitos, pelos comportamentos, pelos traumas, que são chamados de traumas transgeracionais, que estão em ti. Entende? E o que está acontecendo? Tu tá viciada nesse comportamento de dor, tu tá viciada nesse comportamento estressante, nessa vida onde tu só trabalha, só consegue trabalhar se for difícil, só consegue se sentir digno de fazer dinheiro se, assim, alguma outra área da tua vida estiver sendo prejudicada, e não precisa ser assim. Só que isso pode estar vindo de antes, e inclusive quando a gente estuda da epigenética, fala que pode vir até de 3, 4 gerações, tem alguns estudos que falam que pode vir até 7 gerações, mas a maioria fala entre 3, 4 gerações, que até é interessante porque já casa com o texto bíblico, né, de Êxodo 34:7, que fala que a maldição visita até a 3ª e a 4ª geração, mas a bênção de Deus alcança até 1000 gerações. Então pensa, se uma pessoa decide fazer diferente, se uma pessoa decide estudar a sua história, estudar quais são os seus traumas, estudar quais são as histórias que deram errado, não é nem questão de só dar errado, a questão é que muitos daqueles que vieram antes de nós não tinham opção, tinham que trabalhar pela sobrevivência, tinham que trabalhar porque senão iam morrer de fome, literalmente iam morrer de fome. Depois teve uma geração que já ficou um pouquinho melhor, e assim a gente tem que ser essa evolução, mas se a gente não tiver consciência, a gente não consegue agir intencionalmente para romper esses padrões financeiros. Então eu quero que nesse momento tu já comece a pensar, e olhando para tua família, quando tu for fazer essa árvore genealógica, tu vai colocar o teu nome,
E aí o que tu vai fazer? Tu já vai perceber quais são os comportamentos ruins com o dinheiro que tu tem. Tu pode até pôr assim, sei lá, pra esquerda tu põe o que é comportamento ruim, resultados ruins, frutos ruins na tua vida financeira, e no outro lado, frutos bons. Aí depois tu vai pra vida do teu pai, vai pra vida da tua mãe. Observa, tanto por aquilo que tu lembra, que ficou marcado da tua infância, quanto também tu pode conversar com eles. Pergunta, pai, mãe, como que foi a tua infância com dinheiro? Como é que o vô e a avó lidavam com dinheiro? Como que tu gastou teu primeiro salário? Como que era a tua relação com dinheiro? O que tu sempre pensou sobre guardar? O que tu sempre pensou sobre empreender? Sabe? Tudo isso faz muita diferença. Então, por exemplo, se você não tem mais seus avós vivos, você pode conversar com seus pais e perguntar, né, o que você sabe que eles sabem sobre essa história, dos bisavós também. Eu lembro que eu fui na casa da minha avó, que é a única hoje que tá viva, minha avó materna, e eu fui com um caderno, caneta, gravadorzinho no celular, deixei o celular gravando e fui perguntando pra ela. E ela foi me contando, nossa, deu mais de 1 hora de conversa ali e me trouxe muitas revelações, muitos insights que eu trouxe pra minha vida financeira, entende? Então, quando tu começa a olhar pra isso, tu tens a oportunidade de reconhecer qual parte dessa história tu não queres repetir. Porque daí tu só vai conseguir vencer contra o inimigo financeiro que tu sabe que existe, né? E um exemplo até interessante, quando a gente fala dessa questão da epigenética, é um exemplo prático de 2 irmãos gêmeos. Imagina assim, ó, são irmãos gêmeos idênticos. Só que um deles, ele é muito cercado por amor, por cuidado, por afeto, ele tem as necessidades físicas, emocionais atendidas desde a infância, tá? Só que a gente tem outro irmão que ele foi exposto a um ambiente extremamente ansiogênico, né? Um ambiente onde estimula muito a ansiedade, porque ele vive num lar que é violento, cheio de conflito, as necessidades básicas dele não são atendidas, tem escassez, tem falta de alimento, de um ambiente seguro, de tudo isso. Ele não recebe o mesmo que aquele outro irmão recebe, que tem um genoma igual. Tem igual. Só que, pro corpo humano, isso aqui eu trouxe de um estudo. O corpo humano, o significado desse conjunto de experiências envolve vários aspectos químicos. Então, o metabolismo de cada um dos irmãos foi afetado de um jeito diferente. E o corpo não fica indiferente com essas trocas que acontecem no meio. E aí é por isso que elas afetam a epigenética e tornam o funcionamento do organismo particular. Porque, por exemplo, tem uma frase bem interessante que é: a genética carrega a arma, mas o estilo de vida aperta o gatilho. Então, por exemplo, tu pode ter na tua genética toda essa genética traumática de escassez, de falta, de escravidão, de medo pela falta do dinheiro. Então, às vezes, a família, todo esse histórico veio com muitas e muitas e muitas faltas, muitas crises financeiras, assim, ao longo dos últimos anos, né, das últimas gerações. Isso tá lá, é uma arma, né? Então a genética carrega essa arma. Só que a forma como você vive o seu estilo de vida é o que vai apertar esse gatilho para fazer que isso continue, sabe? Ou não. Entende? Então, se você veio dessa origem, mas você continua tendo um estilo de vida que reforça aquele trauma, reforça aquele comportamento, reforça para ativar aquela genética, pronto. Aí vai dar muito ruim. E tem, inclusive, um caso que eu li, eu até não peguei, eu vou pegar aqui embaixo que tá na minha mochila, eu era pra ter pego antes, mas não tem problema. Eu vou pegar aqui um livro, que esse livro foi o livro que eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente, que ele fala sobre o poder, não é esse aqui, é o outro. Tem um outro episódio aqui que a gente vai gravar falando dos livros. Esse livro aqui, ele foi revelador pra mim, porque ele fala dessa história do Jonathan Edwards, tá? Bem interessante. Sempre tem um que pode mudar o rumo das próximas gerações. E eu não sei você, mas eu não quero passar por essa vida pra ser só mais uma da minha geração. Eu quero poder marcar as gerações. Eu quero poder, não no sentido de arrogância, de soberba, nem nada disso, tá? Mas é entender o seguinte. Eu até vi um post no Instagram esses dias, assim, que mostrava várias gerações antes, né? E sempre tem daquelas gerações que parece que é como se tivesse recebido a missão de sentir a dor que aqueles que vieram antes não sentiram, sabe? Porque estavam talvez tão envolvidos com o trabalho, porque talvez não tinham a opção de sofrer, porque tinham que viver pela sobrevivência, né? O trabalho, etc. Mas eu sei que muitas pessoas da nossa geração, né? Eu vou fazer 30 anos em breve, mas muitas pessoas da nossa geração
estão vivendo isso, esse ciclo, sabe? De assim, estando cada vez mais consciente da sua história, percebendo esses traumas, percebendo esse histórico e querendo mudar isso e sentindo, sabe? Só que é como se fosse assim, uma missão de cura, de transformação para as próximas gerações. E se você se posicionar dessa forma, se você se posicionar como quem vai mudar as próximas gerações, a tua forma de se comprometer com novos hábitos financeiros vai ter muito mais sentido. Porque quando tu pensa assim, eu vou me tornar uma pessoa que eu vou guardar dinheiro só porque eu quero fazer essa viagem. Eu vou guardar dinheiro, eu vou ser organizado financeiramente porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero sei lá, fazer minha festa de casamento, seja lá o que for que você queira fazer. Quando você olha isso pensando só no resultado, é algo que é raso, entende? Agora, quando você pensa o seguinte, cara, olha pra trás de mim. Não teve ninguém que teve essa postura de diligência, sabe? De organização, de guardar dinheiro, de construir coisas grandes. Eu quero ser a primeira, eu quero ser o primeiro a fazer isso. E romper com esse ciclo e poder ser uma inspiração para quem está ao meu redor e para as próximas gerações poderem falar, olha, a nossa família era assim, assim, assado, mas desde quando a gente teve a fulana de tal, tudo mudou a partir dela, entende? E nesse livro aqui, ó, O Poder da Bênção dos Pais, esse livro, ele é um resumo de um seminário que eu participei junto com meu marido no início desse ano, que se chama Veredas Antigas. É um seminário muito, muito, muito precioso. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça. E aqui ele fala da história do Jonathan Edwards. Olha só que interessante. Antes ele fala da diferença aqui, ó, da bênção e da maldição como impactam gerações. Olha isso daqui. Eles fizeram uma investigação sobre 200 anos dessas duas famílias. Presta atenção nisso. Max Jukes era um ateu que se casou com uma mulher que era incrédula também. Dentre 560 descendentes do casal, 310 morreram como mendigos, 150 se transformaram em criminosos, 7 foram assassinos, 100 se tornaram conhecidos como alcoólatras e metade das mulheres foi prostituta. Os descendentes de Max Jukes custaram ao governo dos Estados Unidos mais de $1 milhão. Agora, de Jonathan Edwards. Ele foi contemporâneo de Max Jukes. Era um cristão comprometido que colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele se casou com uma jovem piedosa e dos 1.394 descendentes, já foi bem mais, né? Aquele teve 500 e poucos descendentes, esse aqui 1.394 descendentes. 295 se formaram na universidade, dos quais 13 se tornaram reitores de universidade e 65 vieram a ser professores. 3 foram eleitos senadores dos Estados Unidos, 3 alcançaram o cargo de governador do estado e outros foram enviados como ministros a países estrangeiros. 30 foram juízes, 100 vieram a ser advogados, 1 foi reitor de uma escola de advocacia notável, 56 foram médicos, 1 foi reitor de uma escola de medicina, 75 se tornaram oficiais militares, 100 foram missionários renomados, pregadores e autores proeminentes, outros 80 desempenharam algum tipo de trabalho público, dos quais 3 foram prefeitos de grandes cidades, 1 se tornou superintendente fiscal do Tesouro dos Estados Unidos e outro foi vice-presidente dos Estados Unidos. E nenhum dos descendentes de Edwards tem deixado uma dívida financeira com o governo. Gente, isso é muito poderoso. Você tem noção? Você tem noção do poder de uma pessoa que decide mudar a história da família? E a gente não tá falando só sobre dinheiro. A gente tá falando sobre gerações. Eu não sei o que aconteceu com as gerações que vieram antes de ti. Eu não sei qual é a história financeira das gerações que vieram antes de ti. Mas eu sei que a partir de ti, a partir de mim, a gente pode construir uma história completamente diferente nas próximas gerações, entende? E até para encerrar, tem uma história bem legal que aconteceu, que tem tudo a ver com isso, e que eu quero pegar aqui uma foto para exemplificar para vocês, que foi em 2020, minha mãe, e eu não sei se estava eu, a minha mãe e o Thales, ou estava a gente, eu, a mãe, o pai, a minha irmã e o Thales, não lembro, enfim. Mas eu me lembro que a gente estava caminhando por Sorocaba, não é Sorocaba, São Paulo, é Sorocaba aqui em Biguaçu, que é o interior aqui de Biguaçu, para quem não sabe, existe Sorocaba em Santa Catarina também, que é a cidade onde minha mãe nasceu, é sítio, né, interior mesmo aqui da cidade de Biguaçu, dá mais ou menos uns quase 40 minutos aqui para dentro de Biguaçu. E a minha mãe morou lá até os 11 anos, ela se criou lá, enfim, e aí o terreno dos meus avós era bem do lado do terreno dos meus bisavós. E aí, em 2020, a gente estava lá caminhando pela cidade ali e tal, né, pelo interiorzinho. E aí, a gente passou pelo terreno que era do lado
onde minha mãe morava antes. Ela, ó, a gente morava aqui, não existe mais a casa, já foi derrubado, né? Meus avós já faz muito tempo que estão aqui em Biguaçu, mas o terreno continua lá, obviamente. E aí ela falou, que legal aqui, olha só, nessa pedra era onde a minha avó lavava as roupas, né, esfregando ali no riacho e tudo mais. E aí chegou uma hora que ela pegou, ela tava olhando assim, tinha um monte de árvore, ela olhou. Eu não acredito. Eu falei, o que foi, mãe? Ela assim, uma árvore de carambola. Daí eu assim, mas por que ela ficou tão assim empolgada com uma árvore de carambola, né? Até que ela me falou o seguinte, ela assim, a minha bisavó, ela tinha plantado essa árvore de carambola. E ela assim, eu me lembro que quando a minha avó plantou essa árvore de carambola, ela já era bem velha. E ela falou o seguinte, olha meus filhos, falando pros netos, né? Olha meus filhos, eu tô plantando essa árvore, mas eu não vou estar aqui pra comer dessa carambola. Mas vocês vão comer dessa carambola que eu tô plantando agora. E aí, olha só que legal essa foto. Tá aqui. Não sei se vai dar pra ver aí, né? Deixa eu baixar o brilho aqui, mas depois eu vejo. Tá aqui a minha mãe comendo a carambola. Anos depois, pode ser o quê? Uns 40 anos depois? Mais ou menos isso, eu imagino, ó. Thales com a camiseta ali cheia de carambola. Ela tava comendo fruto que não foi ela que plantou. Foi a bisavó dela que plantou. Entende? Então, você não tem ideia se você trouxer mais responsabilidade para as suas escolhas com dinheiro, com essa consciência, com esse pensamento de que não é só o que você está colhendo, que não foi o que você plantou, né, de consequências ruins, de traumas, de dores, de faltas que aconteceram lá atrás, mas o quanto a tua mudança de comportamento, de estilo de vida, de relação com o dinheiro, porque tudo isso são sementes. Todas as tuas escolhas com o dinheiro são sementes. Quando você decide plantar, quando você decide guardar dinheiro, você está plantando uma semente. Quando você decide dizer não ao impulso, você está plantando uma semente. Quando você decide se organizar, sentar, cuidar do dinheiro, você está plantando uma semente. Quando teus filhos te veem sendo responsável com o dinheiro, você está plantando uma semente. Que depois aqueles que não plantaram vão poder também desfrutar daquilo que você semeou. Porque os teus filhos podem colher frutos diferentes. Você pode não ter vindo de uma família, por exemplo, que cresceu vendo o pai e a mãe cuidando do dinheiro, mas pode, a partir de você criar um ambiente onde teus filhos vão crescer vendo que toda semana o papai e a mamãe sentam para conversar de dinheiro e eles não estão falando só de problema, eles estão falando de sonhos, eles estão mostrando pra gente de que, ó, tá vendo? Porque a gente cuida do dinheiro, a gente consegue viajar, porque a gente cuida do dinheiro, a gente consegue ir no cinema, porque a gente cuida do dinheiro, a gente consegue tudo isso, entende? O quanto isso vai gerando frutos muito mais doces. E esse episódio é um encorajamento. Encorajamento para que você estude a sua história, para que você faça a sua árvore genealógica do dinheiro, para que você rompa esses padrões, identifique esses padrões e rompa. Claro que não é da noite pro dia que a gente rompe esses padrões, é um processo, leva tempo. Foi ontem ou hoje que o Thales ainda estava me falando, mas é uma coisa mais íntima assim, que ele falou, caramba, eu percebi que eu fiz isso e que isso ainda tá ligado a um padrão disso, daquilo. Falei, não, mas que bom, meu amor, que tu reconheceu, porque agora tu vai poder corrigir isso aqui. Assim como eu também tenho percebido e sempre nessa correção. Então, assim que você terminar de assistir esse episódio, pega papel e caneta e vai desenhar a tua árvore genealógica e se posicione para a partir de você começar um novo estilo de vida que vai ser passado pela genética para os teus filhos. Então, por exemplo, os meus filhos, eles já vão receber uma herança genética financeira diferente da herança que eu recebi, da herança que meus pais receberam, da herança que meus bisavós receberam. Porque eu já tenho me posicionado diferente. Então, para eles, o caminho já vai ser mais fácil. Não quer dizer que se eles não tiverem um estilo de vida correto com dinheiro, eles vão conseguir desfrutar disso, porque é o nosso estilo de vida que ativa ou desativa aquela predisposição genética que a gente tem. E com o dinheiro também é da mesma forma, tá? É isso, te espero no próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, tchau.